Jornalismo acontece. Logo depois do Trump fazer aquela surpresa e mencionar o breve encontro com Lula e dizer que gostou do Lula e que o Lula gosta dele e que ele só faz negócios com quem ele gosta e quando ele não gosta, é uma coisa irremediável e falou da química e anunciou um encontro e ainda falou, combinamos o encontro para a semana que vem. Claramente não havia encontro algum combinado, né? O Trump simplesmente agendou o encontro. Mas, logo depois, começaram diversas reações, algumas até divertidas, de tão tolas, né? E outras tentando apostar na formulação de uma teoria conspiratória, de algo que foi engendrado, que foi elaborado, né? Com a participação de muita gente. Outros preferiram dizer que o encontro e aquele convite feito pelo Trump, que tudo isso foi resultado das conversas que empresários tiveram com gente do governo dos Estados Unidos, inclusive com o próprio Trump. A mais recente é a dos irmãos Batista, que os irmãos Batista, que têm uma participação importante na produção de carne e no fornecimento de carne para o mercado dos Estados Unidos, porque eles também produzem lá. Nos Estados Unidos, eles têm cerca de 75 mil funcionários. Menos que no Brasil, mas não sei por quanto tempo, porque eles estão prometendo um investimento de $1 bilhão nos Estados Unidos para produzirem carne lá. E, inclusive, a carne que é usada no hambúrguer dos americanos, que é um alimento consumido diariamente e é barato. Então, muita gente com renda baixa, muitos pobres nos Estados Unidos, tem um hambúrguer ali como a fonte possível, né, de proteína. Mas também isso, há uma importância grande da empresa dos Batista no fornecimento, inclusive, de carne de segunda, né, do dianteiro do animal, que é uma carne de segunda. A carne de primeira fica no traseiro, né, do bovino ou do taurino. Mas, mais importante para o Trump do que tudo isso foi a contribuição dos irmãos Batista para a festa de posse do Trump. Que lá eles têm isso. Há uma festa de posse. E aí os empresários que querem se aproximar, que querem ter bom contato, que querem agradar ao novo presidente, que querem abrir caminhos, eles doam para essa festa. E a doação dos irmãos Batista foi milionária. Foi milionária. Então, não há dúvida que eles têm canais de comunicação dentro do governo dos Estados Unidos, talvez até dentro da Casa Branca. Mas essa informação de que aí nasceu a disposição do Trump para o encontro com o Lula não faz sentido. Porque ainda que tenham convencido o Trump de que alguns produtos não devem ser tarifados, é bom lembrar, o próprio Congresso dos Estados Unidos tem dito isso. Recentemente houve um documento assinado por senadores democratas e um republicano, e não um republicano qualquer, mas o Rand Paul, que foi um dos que tentavam candidatura do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos. É um cara conhecido, com prestígio, tanto que tentou ser o candidato à presidência várias vezes. E com o Chris Schumer, que é um nome importante do Partido Democrata. Ou seja,
Eles diziam ali o seguinte: o Trump está usando indevidamente a possibilidade da tarifação. Ele evoca uma lei de emergência que tem algumas exigências para ser utilizada. Essas exigências não estão aí. Elas não são visíveis. Não dá para identificar essas exigências. Não há uma emergência econômica que justifique isso. E o Congresso é que, em casos normais, em situação normal, ou seja, não excepcional, o Congresso é que deve legislar sobre comércio. O que eles estão dizendo é que há uma decisão pessoal do Trump e que, portanto, pode ser revogada pelo Trump. Ou seja, se o Trump chegar à conclusão que taxar carne bovina é um mau negócio, até politicamente, porque vai encarecer um produto popularíssimo, e isso vai jogar a parte da população contra ele, uma parte considerável, ele pode simplesmente dizer, não, carne bovina vai para a lista das exceções, como o suco de laranja, que não paga essa sobretaxação. Ele não precisava armar um encontro com o Lula, criar um clima político para anunciar isso. Definitivamente não, ainda mais o Trump. Desde quando ele precisa de algum motivo especial, excepcional, para se contradizer, para mudar de ideia. Para dizer, não, eu mudei. Ele mudou quantas vezes a história das tarifas? Com a China mesmo, ele chegou a 145, depois desceu para 30. Não precisaria fazer isso. O Eduardo Bolsonaro e o neto do Figueiredo, Paulo. obviamente, não iriam criticar o Trump. Né? Imagina. Pelo contrário, utilizaram a situação para uma nova sessão de bajulação. É um gênio. Ele está armando uma armadilha para o Lula, não sei o quê. Bom, se eles acreditam mesmo nisso, eles não são gênios, né? Porque se é uma armadilha, não deveriam contar que é uma armadilha. Né? Mas é um gênio e não sei o quê. Mas, na verdade, é uma maneira de tentar lidar com a própria surpresa, com a própria decepção. Né? Mas, ao mesmo tempo, há os que se empolgam exageradamente. Se há aqueles, inclusive colunistas, jornais, que embarcaram nessa de armadilha, né? O Trump colocou o Lula numa situação sem saída. Se ele não for, dirão que ele não quis negociar. E se ele for, ele vai cair numa armadilha. Isso é uma bobagem. Há várias maneiras de conversar sem ser numa situação que possa se transformar em uma armadilha. Por exemplo, evitando que a conversa seja no salão oval com televisionamento. Sentar-se ali, esperando para ver qual peça o Trump ensaiou para aquele dia. E ficar ali vendo o Vance, o Rubio, ajudando a pressão e o Trump fazendo seu espetáculo. Que também é variável, às vezes é um show de simpatia, às vezes é um show de descortesia, de agressão. A conversa, se for tete a tete, pessoalmente, é o melhor, né? Sempre é melhor. Sempre é melhor. Porque se for pessoalmente, será uma conversa mais longa, entrará em vários assuntos. Você vê as reações da pessoa, não em palavras, mas em gestos, na maneira como ela reage. É muito melhor. Mas isso, se ocorrer, deve ser dentro de um gabinete, sem televisão. Os dois presidentes e os tradutores. Se quiserem, se o Trump quiser que o Vance participe, o Lula quiser que o Alckmin participe, tudo bem. Mas é uma conversa entre os dois, mas sem um espetáculo televisivo, à mercê da peça que o Trump ensaiou para aquele dia. Ou então uma videoconferência. Telefone
dadas as circunstâncias, não é o melhor. Um telefonema sem a imagem não é legal. Não é legal. Até porque, normalmente, você não sabe se o outro já está fazendo gestos de enfado, né? Já quer desligar. É melhor ali vendo um ao outro. E o ideal é que seja uma conversa cara a cara, física, mas sem televisão. Com imagens, mas sem transmissão, sem espetáculo. Pronto, não há armadilha alguma. Ah, mas e se o Trump não quiser? Mas não tem. Como se o Brasil fosse obrigado. Como se o presidente brasileiro fosse obrigado a dizer, nossa, ele quer falar comigo, eu não tenho opção. Eu vou me apresentar. Não, as coisas não são assim. Você pode querer a conversa, pode não querer. Pode estabelecer as condições para que haja conversa. É um trato entre iguais. Não é? O representante de um povo e o representante do outro. O presidente de uma república e o presidente de outra república. Não há relação de subordinação, a não ser que se permita. E ao longo da história, várias e várias vezes, o Brasil adotou como coisa natural a condição de subordinado dos Estados Unidos. De subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Quase sempre. Inclusive nestes tempos. Agora. A relação econômica é de subordinação, a relação tecnológica, a relação militar é de subordinação. Isso é indiscutível. E até não foi só a imprensa e só os dois lá nos Estados Unidos que tentaram trabalhar com esse troço, né? Tentando amenizar. O gênio, ele faz as coisas como ele quer, o gênio. Mas também o Deltan Dallagnol, né? Deltan Dallagnol mergulhou nessa hipótese. E com os ataques comuns, né? que ele faz ao Lula. Agora, por outro lado, aos empolgados, né? O próprio Lula deu uma empolgada, começou a falar que quer conversar com o Trump sobre guerra na Ucrânia. Calma. O Trump não quer saber o que o Brasil acha da guerra na Ucrânia. E o Brasil, por sua vez, sabe o que os Estados Unidos fazem na guerra da Ucrânia. E deve manter sua posição. Né? O Lula falou, ele é amigo do Putin, eu também sou amigo do Putin. Quem sabe poderemos levar essa química ao Putin, ao Zelensky. Aí o Lula conversou com o Zelensky. O Zelensky achou o Lula diferente, muito mais aberto para conversar. Foi convidado para uma visita a Kiev. E o Lula também deu uma empolgada. E aí começaram a falar, o Alckmin deve participar, porque ele é que sabe exatamente quais são os números da relação comercial. O Trump também sabe. O Trump não se preocupa se o que ele fala a respeito do Brasil e da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, se é uma verdade ou uma mentira. E o déficit que ele alega é uma mentira. O Trump sabe que é uma mentira. Não é o Alckmin que vai dizer para ele, não, na verdade vocês têm superávit. O Brasil é que tem déficit. Em 15 anos são mais de 400 bilhões de dólares de superávit. E olha, considerando o setor de serviços, esse superávit é imenso. E aí o Trump vai dizer, nossa, eu não sabia, me desculpem. Eu achei que nós tínhamos déficit. Que isso, né? Ele sabe que os Estados Unidos são superavitários. Mas ele não está nem aí, isso que ele está dizendo é mentira ou verdade. O que importa é que o discurso seja adequado aos propósitos que ele tem. Então, talvez tudo tenha ocorrido como o Trump falou.
20 segundos, que depois viraram 39 segundos. Fui com a cara do sujeito e tal. E vamos conversar. Talvez tenha sido isso. Como dizia o Freud, há ocasiões em que um charuto é só um charuto. Nada mais que isso. É só um charuto. Pode ser que tenha sido apenas isso, sem essas teorias conspiratórias. Agora estão dizendo, não, foi tudo armado. O pessoal da Secretaria, do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, com o Itamaraty, o Mauro Vieira conversou com os caras certos. Há várias versões, mas talvez tenha sido apenas aquilo que o Trump falou. Isso não é importante. O importante é, se a conversa ocorrer, porque o anúncio do Trump foi ali peremptório, quase imperativo. Exato. E a reação foi de surpresa. Essa de que o pessoal do Brasil já sabia, foi tudo armado. Não. Claramente houve uma surpresa. E a surpresa precedeu a empolgação. Não há dúvida que houve uma empolgação, um frenesi. Uma atividade febril nos dias seguintes, inclusive hoje, por causa da perspectiva do encontro. O Trump não tocou mais no assunto. Pode ser que haja um encontro. Pode ser que seja videoconferência. Pode ser que seja pessoalmente. Assim como o Trump pode dizer, não, por telefone eu não quero, o Lula pode dizer, salão oval com televisão transmitindo não me interessa. É um direito dele. E os caras tratam como se ele não pudesse dizer isso. Como se ele fosse obrigado a fazer tudo que for determinado pelo Departamento de Estado. O encontro será ali, em tais circunstâncias, com televisão. Não, não vai ser ali, não. Não vai ter televisão. Não tem de ter, então não tem encontro. Simples, pô. Como se ele não tivesse esse direito. É uma subordinação incrustada ali na mente das pessoas, no coração das pessoas. É algo ideológico, né? A reação que só vê a possibilidade de subordinação, não vê mais nada, não vê outra possibilidade. Isso foi construído ao longo da história. Construído. E o resultado é esse. Essa reação de que não há alternativa. Tem de fazer tudo o que mandarem. Mas o que importa é, havendo a conversa, o que vão conversar? E aí vem o grande desafio. Interesses comuns. Então, não é guerra na Ucrânia. Porque o encontro de Trump e Lula não pode alterar em coisa alguma a situação da guerra na Ucrânia. Quanto a Gaza, as posições são conhecidas e antagônicas. Antagônicas. O Trump está até dizendo agora, prometendo, que não permitirá que Israel tome definitivamente a Cisjordânia. Anexe a Cisjordânia. Tome posse da Cisjordânia. Porque ele sabe que esse é um assunto muito sensível para aliados dos Estados Unidos na região. Israel é o principal aliado, indiscutivelmente, mas há outros importantes, inclusive do ponto de vista econômico e também geopolítico. O Catar, a Arábia Saudita. O Catar tem em seu território a principal base dos Estados Unidos. A principal base na região dos Estados Unidos está no Catar. A Arábia Saudita é um parceiro histórico e importantíssimo, política e economicamente, para os Estados Unidos. Por isso ele não quer saber de anexação da Cisjordânia. Ou pelo menos tem prometido. Mas moralmente, isso não toca o Trump. Não está nem aí. E a posição dele em relação a Gaza já é diferente. Não é apenas amoral, é imoral. A posição do Trump é imoral. Tudo que ele falou a respeito do assunto é vergonhoso, é indecente, com pitadas de canalice.
Então são posições diametralmente opostas. Esse não há aí a possibilidade de interesse comum. Interesse comum é relação direta. O que quer o Trump? Minerais críticos. Minerais terras raras. Por quê? O Brasil tem a segunda maior reserva conhecida. A China tem a maior reserva, mapeada e já pronta para exploração em toda a sua capacidade. E muito já é explorado, é claro. E reservas vão sendo montadas. A China tem a maior reserva conhecida. O Brasil não sabe o que tem. O mapeamento das terras raras no Brasil, ou dos minerais terras raras no Brasil, esse mapeamento foi feito pelos Estados Unidos. O Brasil ficou sabendo pelos Estados Unidos que ele tem a segunda maior reserva de terras raras. E outros minerais críticos. Eles olham para a Bolívia, puxa, maior reserva mundial de lítio. Rapaz! Chile, Argentina, também tem muito lítio. E o Brasil tem uma série de minerais críticos fundamentais para a economia de hoje. Para o tipo de produção de riqueza que há hoje. Para a técnica de produção que há hoje. Para a tecnologia de produção e de consumo. Isso é essencial. Não é um capricho. Eles não estão querendo diamantes. Eles estão querendo matéria-prima da indústria moderna. E o Brasil tem vasta quantidade de matéria-prima para a indústria moderna. E nem sabe direito. O próprio Lula admitiu outro dia, falou, não, a gente não sabe direito o que a gente tem. As informações, repito, vêm dos Estados Unidos. Agora, vem dos Estados Unidos, mas junto vem o interesse. Mas não é só a questão dos minérios. Há também central de dados. O Haddad, quando o Lula foi à China e à Rússia, o Haddad esteve nos Estados Unidos e acenou com muitas possibilidades aí de instalação de centrais de dados no Brasil. E promessas de água, eletricidade devagar. As centrais de dados, principalmente as centrais de dados de inteligência artificial, elas podem gastar 80 vezes mais do que uma central comum de dados, quando é de inteligência artificial. Não por acaso, nos Estados Unidos agora, eles estão fazendo centrais de dados espalhadas, mas com a garantia de que elas vão bancar a sua sustentação energética e a sua demanda por água. Se você faz de qualquer jeito, você desabastece as cidades próximas. É muita água e muita eletricidade. A China está levantando ainda um processo, 40 pequenas, bem pequenas, mas 40 pequenas usinas nucleares só para centrais de dados. Reatores. Porque o consumo é imenso. O Brasil não pode simplesmente dizer, venham aqui, até porque o resultado disso é dominar essas informações, é controlar, é ser dono das informações contidas nos dados. Isso vale ouro, isso vale petróleo, é uma riqueza imensa que há nesses dados. Isso move setores inteiros da economia, relação entre produção e consumo. Relações comerciais inteiras hoje são movidas e ditadas por esses dados. Controlá-los é um poder imenso, poder econômico e que se transforma, como sempre, em poder político. O Lula não pode ficar limitado à ideia, se a conversa acontecer, repito, não pode ficar preso à ideia de, poxa, começa a conversar com o Trump, há uma aproximação, ameniza o clima, podemos fazer alguns acordos,
E com isso, eu posso afastar o fator Trump da eleição de 26. Então, e não é a popularidade do Trump, que o Trump pode ser, inclusive, um tira-votos no Brasil. Não é isso. Mas as inúmeras maneiras que os Estados Unidos têm de influenciar um cenário político, como fizeram nos últimos 150 anos. É claro que ele não pode ficar preso só a essa ideia. Porque o que o Trump quer, o Brasil não pode tratar como coisa, entregue isso aí, o importante é que ele deixe de ser um inimigo. Calma lá. Ele quer uma base militar, mas não uma basezinha. Ele terá no Paraguai, ele terá no Equador, ele terá na Argentina. Isso já foi garantido pelo governo paraguaio, pelo governo argentino. O Milei, inclusive, tratou disso pessoalmente para a base ser na Patagônia, e uma boa no Equador. A promessa já foi feita e ele terá essas bases. E ele quer uma base amazônica, que talvez ele consiga por causa da questão de Essequibo, por intermédio da Guiana, com autorização da Guiana. O Reino Unido também quer, também está de olho em ter uma base usando a questão de Essequibo como desculpa. Mas ter o Brasil como aliado, como um autorizador de uma base militar, e com o Paraguai, na divisa com o Brasil. Ele pode ter uma de lá, uma de cá, e pode ter uma na Amazônia. Então são vários interesses. E as Big Techs. O Trump quer conforto tributário para as gigantes da tecnologia, que o abraçaram. Elas apoiavam as candidaturas democratas, foi assim em 16, em 20. Mas em 24, abraçaram o Trump. E não é só isso. Não é só o Trump querer ou não querer. O Estado quer. O establishment quer. É fundamental para os Estados Unidos o grande domínio econômico tecnológico. Porque a indústria, ele perdeu. A China ganhou o jogo da globalização como fábrica do mundo. Mas os Estados Unidos têm um controle financeiro global e tecnológico. Não é o controle da produção da tecnologia, mas da entrega do produto para os consumidores. Então eles querem que o Brasil pegue leve. A Europa foi punida porque taxou e multou essas gigantes da tecnologia em território europeu. A União Europeia foi punida. E o Brasil pode ser induzido a pegar leve. Principalmente na questão tributária e, claro, na questão de regulamentação, que é algo que os Estados Unidos querem discutir. Há possibilidade de convergência, de que descubram Lula e Trump interesses comuns nesses assuntos? Pode ser. Mas é preciso muito zelo. Muito zelo. O que o Lula não pode é cometer o erro de, por conta da ideia de afastar o Trump como inimigo político, ceder tudo o que o Trump quer.